Boa noite, vamos continuar aqui a apresentação sobre os Transformers. A gente parou na parte de doenças pulmonares e raio-x, mais especificamente na parte do modelo de supervised, uma coisa. E então vamos continuar, né? Primeiramente, o modelo de self-supervised, ele pode aprender representações visuais ricas apenas observando a estrutura de imagens. E depois desse pré-treino do self-supervised, um fine-tuned com apenas algumas centenas de imagens rotuladas já produz modelos robustos. E isso é crítico para patologias raras, onde o conjunto de dados grandes são impossíveis de construir. E por fim, eu vou destacar as aplicações de transformers multimodal para a geração de laudos radiológicos. O modelo recebe uma imagem de raio-x e produz automaticamente um texto estruturado descrevendo os achados em linguagem médica. Combinando com LLMs, os modelos de linguagem, isso pode gerar rascunhos de laudos que o radiologista revisa e assina. E isso vai reduzir o tempo, né, por exame e a carga cognitiva. Foi isso que eu deixei de falar nessa parte do slide, então vamos seguir para o próximo. Agora a gente tem sobre retina e análise ocular. Tá. A retina é o único local do corpo humano onde os vasos sanguíneos podem ser diretamente visualizados de forma não invasiva. Então isso faz o exame do fundo de olho uma ferramenta diagnóstica única, não apenas para doenças oculares, mas como uma janela para condições sistemáticas como diabetes. Além de diabetes, pode ser hipertensão arterial e a mais recente, risco cardiovascular e até condições neurológicas como Alzheimer. E o glaucoma é a principal causa da cegueira irreversível no mundo. O diagnóstico precoce, antes que haja perda do campo visual perceptível pelo paciente, é o único caminho para preservar a visão ao longo do prazo. Um dos estudos revisados desenvolveu um VIT treinado em fundoscopia sem nenhuma operação covulacional e demonstrou que esse modelo tem melhor generalização entre diferentes equipamentos de diferentes fabricantes do que as CNNs. E isso é crucial para uso clínico real, onde o hospital usa o equipamento de marca X e o outro usa o da marca Y. Aí a gente tem a degeneração muscular relacionada à idade, abreviando fica DMRI, que ela é tratável quando detectada precocemente, mas a janela de oportunidade é estreita. O exame padrão é a tomografia de coerência óptica, o OCT, que produz imagem de altíssima resolução das camadas retianas. O VIT, aplicado a OCT, consegue identificar lesões subovéas e fluidos subretiniano, com previsão que rivaliza com retinologistas especialistas. E além de gerar mapas de atenção que indicam exatamente quais as camadas retianas foram relevantes para o diagnóstico. E por fim, a segmentação da árvore vascular retiniana, que um mapa de todos os vasos da retina permite avaliar alterações morfológicas associadas à hipertensão, ao diabetes e ao risco cardiovascular. As VITs conseguem mapear toda a árvore vascular em uma passagem, capturando padrões de ramificações e tortuosidade que CCNNs locais frequentemente perdem. Vamos para o próximo. E a gente chega na Covid-19 VIT na pandemia. A pandemia de Covid-19 foi, de muitas formas, um catalisador para a IA na medicina.
Pela primeira vez na história, havia uma pressão global simultânea por ferramentas de diagnóstico rápido, escalável e de baixo custo. E hospitais de todos os mundos estavam sobrecarregados e radiologistas exaustos, e a demanda por interpretação da imagem de tórax nunca havia sido tão alta. E foi nesse contexto que os Vision Transformers provaram que seu valor em condições de combates reais não são apenas para benchmarks controlados. E a tarefa principal era distinguir 3 padrões no raio-x de tórax: Covid-19, pneumonia bacteriana e exame normal. Isso é clinicamente relevante porque o tratamento é completamente diferente. Covid-19 pede suporte ventilatório e anticoagulação, que é pneumonia e pneumonia bacteriana pede antibióticos e exame normal dispensa internação. Então, modelos baseados em VIT alcançaram a acurácia de 95% ou mais nessas tarefas triclasse, com velocidade de análise de frações de segundos por exame. Então, isso permite triagem em tempo real na sala de emergência. E no início da pandemia havia o problema fundamental que não existia dados rotulados suficiente. Então, as imagens de Covid existiam, mas anotá-las com um diagnóstico confirmados levava tempo que não havia. E o DATE, o Data Face Imaging Transformers, foi a solução. Ele é uma variante do VIT que aprende de forma muito mais eficiente usando técnicas de dilatação de conhecimento, onde um modelo maior ensina um modelo menor, e com apenas algumas centenas de exames era possível obter modelos de triagem funcionais. O artigo de revisão documenta que os modelos VITs para a COVID foram implementados em hospitais de mais de 30 países durante a pandemia, e isso representa o maior teste no campo de Vision Transformer médico já realizado. E o resultado foi positivo o suficiente para validar a abordagem em escala global. E a lição da pandemia é clara: quando a urgência é real e vontade política, aí a médica pode sair do laboratório e entrar em clínica muito mais rápido do que qualquer regulação prevê. Então, no slide 3, a gente fala sobre as doenças cardíacas e cardiologia. Essas doenças doenças cardiovasculares, são a principal causa de morte no mundo. E a cardiologia talvez é a especialidade com maior variedade de modalidades de imagem. Ecocardiograma, ressonância cardíaca, angiotomografia coronária, cintilografia, angiografia. Cada modalidade tem suas particularidades técnicas e os VITs precisam ser adaptados para cada um. O ecocardiograma, ultrassom do coração, é o exame mais realizado em cardiologia. A principal tarefa de análise é a segmentação das câmaras cardíacas, delimitadas por contorno de ventrículo esquerdo do átrio, e etc. Para calcular a fração de ejeção, que é o principal indicador de função cardíaca, o Switch Transformer é uma variância hierárquica do FIT que processa imagem em múltiplas escalas e está superando a CNN nessa tarefa, especialmente em abordagens irregulares causadas por doença. E além das imagens, o coração gera dados de ECG, o eletrocardiograma, que são sequências temporais, não imagens espaciais, e as VITs, adaptados para processamento de séries temporais, estão sendo aplicados à detectação de arritmias e fibrilação atrial, com performance que supera os algoritmos clássicos de análise de ECG, especialmente em padrões antípicos que enganam o sistema baseado em regras. E na angiotomografia coronária, que visualiza a artéria do coração, VITs são aplicados para identificar a quantidade de estenoses, estreitamentos das artérias que causam angina e infarto. E os mapas de atenção do modelo indicam que com precisão a localização e a extensão do estreitamento, guiando o cardiologista e intervencionista na decisão de quando e como tratar.
Agora a gente tem o gastrointestinal e urologia. O câncer de cólon, o câncer coloretal, é o terceiro mais comum no mundo e a colonoscopia é o padrão de ouro da detectação. E o objetivo principal é identificar pólipos, lesões precursoras, e antes que se tornem malignos. O problema é que a taxa de detectação de pólipos depende fortemente da experiência do endoscopista. Menos experiente, então perdem mais lesões. E os vídeos aplicados à imagem de colonoscopia em tempo real, com latência em milissegundos, podem funcionar como um copiloto que sinaliza regiões suspeitas durante o procedimento e a acurácia de classificação histológica, distinguindo endemas de pólipo hiperplástico, e atingiu cerca de 93% em estudos revisados. E um desafio técnico real em endoscopia é a variação dramática de iluminação, o reflexo de luz, bolha de ar e ângulos de visão, e as CNNs treinadas em condições controladas frequentemente falham em imagens com artefatos endoscópicos. E VITs demonstram maior robustez a essa variação. E provavelmente porque o mecanismo de atenção global consegue compensar artefatos locais usando informações de outras regiões da imagem. Na urologia, o foco principal tem sido a diferença de nódulos renais em tomografias computadorizadas. A pergunta clínica é simples, mas a resposta pode ser difícil. E este nódulo é uma carcinoma das células claras, que precisam ser nefrectomia ou angiominilopoma benigno, que não precisa de cirurgia. E VITs alcançaram 91% de acurácia nessa tarefa, reduzindo significativamente o número de biópsias desnecessárias que têm complicações próprias. E por fim, a aplicação de VITs a ultrassom renal merece destaque, especialmente porque o ultrassom é acessível e não usa radiação ionizante e é disponível até em unidades básicas de saúde. E modelos de triagem baseados em VITs para ultrassom renal podem identificar hidronefrose, cistos complexos e massas suspeitas, direcionando os casos para investigação por tomografia apenas quando realmente for necessário. E nesse slide a gente vai falar sobre a retinopatia diabética e os ossos. A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira evitável em adultos de idade ativa, E o paradoxo cruel é que ela é assintomática até estágios avançados. Então o paciente não percebe a deterioração da visão até que haja dano significativo. E o tratamento é muito mais eficaz quando iniciado precocemente. A recomendação clínica é que todo diabético faça exame de fundo de olho anualmente. E no Brasil, estima-se que 30 a 40% dos diabéticos seguem essa recomendação. O rastreamento em massa com IA faz com que a triagem dos exames pudesse mudar radicalmente esse cenário. A retinopatia diabética é classificada em 5 graus de severidade. Olhando para o gráfico desse slide, a gente percebe que o desempenho dos VITs varia um pouco entre os graus. O grau extremo, o 0, que é normal, e 4, que é retinopatia prolífera avançada. Tem as maiores acurácias de 97 e 95 respectivamente, e são os padrões mais distintos. Os graus intermediários, especialmente o grau 2, que é o moderado, tem desempenho um pouco menor, 89%, dá para ver, e isso faz sentido clínico. São exatamente os casos que causam mais discussão entre especialistas também.
Na radiologia musculoesquelética, os VITs estão sendo aplicados em três problemas principais. O primeiro, estimativa de idade óssea, relevante em pediatria e medicina legal, analisando raio-x de mão e punho. Modelos de VIT chegam a erro médio de menos de 6 meses em comparação com a estimativa de um radiologista. E o segundo é a detectação de fraturas em raio-x de urgência, com sensibilidade de 95%, o que significa que 19 em cada 20 fraturas são detectadas corretamente pelo modelo. E o terceiro é a avaliação de osteoporose e por DXA. A densitometria óssea classificando o risco de fratura futura para guiar a decisão de tratamento. Existe uma tensão fundamental em IA médica que precisa reconhecer abertamente. Os modelos mais poderosos, especialmente os VITs, precisam de grandes quantidades de dados para aprender, mas os dados médicos rotulados são raros, caros e protegidos por razões éticas legítimas, que eu falei da LGPD no último vídeo. No penúltimo vídeo. Um patologista gastando horas anotando células de lâminas digitais, um radiologista listando cada achado relevante em um exame, e cada hora desse trabalho é cara e escassa. E construir dataset de escala necessária para treinar VITs do zero em imagens médicas é inviável para a maioria dos centros. Então, TransferLane resolve esse problema legalmente e elegantemente. A ideia é simples, e em vez de inicializar um modelo com pesos aleatórios, comece com um modelo já treinado em milhões de imagens naturais, fotografias comuns do ImageNet, por exemplo, e esse modelo já sabe ver, ele reconhece bordas, texturas, gradientes, formas, objetos complexos, e esses conhecimentos visuais genéricos é surpreendentemente transferível para imagens médicas. Uma abordagem em mamografias obedece à mesma lei de formação de imagem de uma abordagem de fotografia. Uma textura granular em uma ressonância tem as imagens propriedades matemáticas que é a textura de uma foto de tecido. E o processo de fine tuning, ajuste fino, consiste em pegar um modelo pré-treinado e construir um modelo com dados médicos específicos, mas com uma taxa de aprendizado menor e por menos épocas. Isso preserva o conhecimento geral já aprendido enquanto especializa o modelo para tarefas médicas. O resultado é notável. O fine-tuning com centenas de imagens médicas rotuladas frequentemente produz desempenho superior a treinar um CNN do zero com milhares de imagens. O passo além de TransferLane convencional são os modelos pré-treinados diretamente em dados médicos, o MedVit, BioView, PMC, Clip, que foram treinados em milhões de pares de imagens e laudos extraídos de registros médicos anônimos e além de chegar ao fine-tuning já com um vocabulário visual médico. Eles já conhecem como um nódulo pulmonar parece e como um derrame pleural se apresenta. Esses modelos representam o futuro próximo, uma base pré-treinada médica que qualquer hospital ou pesquisador pode usar como ponto de partida, reduzindo o custo de entrada na área drasticamente. Aqui é a interpretabilidade abrindo a caixa preta. Chegamos ao que considero um desafio mais crítico e ao mesmo tempo mais subestimado. Não é a acurácia e nem a escala, é a interpretabilidade. Se a gente imaginar um sistema de IA analisando uma ressonância magnética e que diz ao médico: este exame é positivo para o tumor, mas com 96% de confiança, o médico olha para a imagem e não vê nada óbvio. E o que ele faz e como confiar na IA? Confiar nos seus próprios olhos ou pedir uma segunda opinião? A medicina não pode funcionar como caixa preta, não apenas por razões éticas,
embora essas sejam suficientes, mas por razões práticas. Um médico que não entende por que a IA chegou naquela conclusão não pode usar essa afirmação de forma clínica responsável. A técnica mais estabelecida é o GradCam, o Gradient Heating Class Activation Mapping. Ela gera um mapa de calor sobre a imagem, detectando quais regiões foram mais influentes para a decisão do modelo. E uma versão adaptada para o VIT, que é o GradCam++, consegue produzir mapas mais precisos e com melhor localidade espacial. Quando o modelo classifica uma lesão como maligna e o mapa de calor do GradCam aponta exatamente para a abordagem irregular da lesão, exatamente o critério que o dermatologista usaria, isso aumenta drasticamente a confiança na decisão e facilita a comunicação com o paciente. Os VITs têm uma vantagem intrínseca para a interpretabilidade. Os mapas de atenção já são parte da arquitetura, e a técnica de Attention Rollout propaga esses mapas camada a camada, gerando uma visualização de relevância espacial que mostra o modelo focou para tomar a sua decisão. O DINO, o método de treinamento Self-Supervised, tem propriedades fascinantes. Os mapas de atenção de um modelo DINO conseguem segmentar semanticamente objetos sem nenhuma supervisão. Aplicando a imagem médica, o modelo pode também destacar a lesão, mesmo sem ter tido treinamento especificamente para segmentação. E para encerrar esse tópico, quero ser muito direto sobre as aplicações. Um sistema de IA que apenas diz positivo ou negativo não é adequado para uso clínico. Um sistema diz positivo e é aqui onde está o porquê. Apontando para a região suspeita, explicando quais características visuais foram determinantes, esse sistema é sim utilizável. A interpretabilidade não é um recurso opcional, é um requisito clínico e que está cada vez mais um requisito regulatório. Os VITs, com seu mecanismo de atenção nativos, têm uma vantagem estrutural sobre as CNNs nesse aspecto. E os desafios e as limitações atuais, que agora chegou o momento de falar sobre os desafios e limitações atuais. Os Vision Transformers são poderosos, mas não conseguem fazer de tudo, pois existem 6 desafios reais que precisam ser endereçados antes de essa tecnologia atingir seu pleno potencial. Primeiro é a escassez de dados, que embora o Transformer Learning mitigue o problema, ele não elimina. Para patologias raras, algumas formas de câncer, doenças tropicais e negligenciadas, simplesmente não existem datasets suficientes e criar datasets implica anotações especializadas que têm custo alto. E segundo é o custo computacional. Um VIT de grande porte requer infraestrutura de GPU que está além do orçamento da maioria dos hospitais brasileiros. Isso cria uma divisão entre quem pode se beneficiar da tecnologia e quem não pode. E essa divisão frequentemente coincide com divisões socioeconômicas já existentes. E o terceiro viés algorítmico, modelos treinados predominantemente em populações caucasianas têm performance inferior em peles mais escuras. Isso foi documentado em dermatologia com modelos treinados em equipamentos de alta resolução que falham em equipamentos mais antigos. E esse viés não é inevitável. É uma consequência de como os datasets foram construídos e eles podem ser corrigidos com diversidade internacional de dados. E o quarto é a lacuna de generalização. Um modelo com 96% de acurácia em benchmark público pode ter 75% em dados clínicos reais do hospital, com variação de equipamentos, protocolos e população, e essa lacuna entre o laboratório e a clínica é real e precisa ser mensurada antes de qualquer implementação. E o quinto, que é a regulamentação do Brasil.
A Anvisa ainda está desenvolvendo seu marco regulatório para dispositivos médicos da IA, e o processo de aprovação é lento por razões legítimas, mas isso cria incerteza para o investimento. O sexto, e talvez o mais complexo, é a integração clínica e responsabilidade médico-legal. O sistema de saúde é um organismo complexo e workflows, e com workflows estabelecidos, sistemas de informação legados e profissionais com resistência natural à mudança, isso torna difícil de integrar um sistema de IA sem atrapalhar o fluxo de trabalho, torna um desafio da engenharia e da gestão. E a pergunta sobre essa responsabilidade é se o modelo cometer um erro e o médico não questionou. Quem que vai responder? Se é o hospital, o desenvolvedor do algoritmo ou o médico? E essa é uma questão que vai além da tecnologia e existe um debate jurídico e ético que ainda não terminou. Aí, no desempenho dos VITs, está um gráfico consolidado, um gráfico de dados de desempenho de acurácia que representa ao longo desta apresentação, que foi representado ao longo da apresentação, colocando as principais aplicações side by side para facilitar a corporação. Se a gente observar, todos os valores estão acima de 85%, o que significa que a escala do eixo Y começa em 85 para tornar as diferenças visíveis. Isso é importante para a variação entre 91% e 96%, que pode aparecer no pequeno gráfico, mas clinicamente representa uma diferença significativa. E o tumor cerebral lidera com 96%, em condições altamente controladas, com ressonância de alta qualidade em dataset bem curado, e logo atrás Covid-19 com 95% e o câncer de mama com 94%. Contextualizando esses números com reflexão importante, a acurácia em benchmark é necessária, mas não é suficiente. O verdadeiro teste é a performance de dados no mundo real em hospitais com equipamentos variados e população diversa, e com condições de urgência. Esses testes estão sendo feitos agora em implementações piloto ao redor do mundo e o resultado ainda estão sendo documentados. Os números mais abaixo, como o glaucoma com 91% e o câncer de pele com 92%, não devem ser lidos como fracassos. São pontos de partida que já superam muitos sistemas diagnósticos existentes e que continuarão melhorando com mais dados e com a evolução da arquitetura. O campo está avançando rapidamente e os dados e que os números que representam aqui são baseados nas publicações de 2025 e já estão desatualizados antes do final do ano. E para encerrar, o primeiro horizonte é o dos modelos fundacionais médicos, o GPT-4V, o MedGemini e o LLA-VA-Med. Esses são modelos multimodais que conseguem analisar imagens médicas, ler textos clínicos e responder perguntas em linguagem natural. E o segundo é o horizonte de Federation Learning, aprendizado federal. Ele resolve o problema da privacidade de dados de uma forma elegante e, em vez de enviar os dados do paciente por servidor central, o modelo vai até os dados. E cada hospital treina um modelo localmente nos seus próprios dados, através dos seus próprios firewall, e apenas os pesos atualizados do modelo não são os dados. São compartilhados com o servidor central para agregação, e o resultado é o modelo que aprendeu com dados de 1000 hospitais, sem nenhum dado de paciente que tenha saído de nenhum hospital. Isso resolve de uma vez as preparações e as preocupações de privacidade de regulamentação da LGPD e de governança de dados que são obstáculos reais. A terceira é o horizonte dos agentes de IA na clínica, um sistema autônomos que são apenas a análise de dados, mas executam workflows clínicos completos, e um agente desse tipo poderia
quando o raio-x é solicitado. E para agendar o exame, verificar contraindicações no prontuário, receber a imagem e analisá-la como uma VIT e gerar um rascunho de laudo, sinalizar casos urgentes, sugerir o próximo passo e notificar automaticamente o médico solicitante. E tudo isso sem intervenção humana nas etapas de rotina, liderando especialistas para casos complexos que realmente precisam de julgamento humano. E a matemática nos deu acesso a isso com os transformers e com a atenção no Deep Learning, que são as ferramentas de poder extraordinário que nos permite reconhecer padrões em imagens médicas com precisão quase humana.